Então pode rodar a vinheta. No programa de hoje, um dos maiores imunologistas do Brasil e, sem dúvida, o mais bronzeado. Vamos em frente, com otimismo sempre. Respeitado e consultado. Por isso que a gente afirma sempre. O grande doutor Roberto Zebalo. Beleza, doutor? Obrigado, hein, doutor? Doutor tá aí de volta depois do... Ah, é o livro. Bonito, aqui ó, desejo logo realizo. Eu recebi esse livro. Oi? Tenho? Eu tenho. Eu já... Desejo logo realizo. Alô. A saúde plena depende de nós. É isso aí, doutor. Tá sim. Bom livro. Como é que está? Tranquilo? Semi-tranquilo. Deixa ele só colocar o fonezinho aqui. Aí, Jobedos. Opa, Afonso, saiu. Não, esse fone aí também não serve pra nada. Isso aí fica chiando aí, você não sabe como chia isso aí. Calma aí que o Delari vai colocar. Delari vai ajudar. Isso aí só funciona do Delari. Cadê a Paulinha aqui? A Paulinha me passou, ó, tem um monte de pauta aqui, ó. Tem o quê? Tem saúde em Gaza no momento, espiritualidade e saúde, tem a dengue, Covid intestinal, calor e consequências da saúde, ó quantas pautas. Vacina contra o chikungunya, febre do Nilo, sarampo. O que você quer falar? Você que manda, Zé Barroso. Eu vou fazer uma sequência que logo no começo do programa o Daniel falou que houve um boicote do combustível no hospital. Aí vamos falar então por que acontecem as complicações em Gaza. E são decorrentes de dois fatores importantes. Faltou combustível, as instituições de dessalinização das águas param de funcionar, deixa de ter água potável. A água potável, ela também, quando está contaminada, ela transmite um monte de doenças. E aí você vê também falta de combustível, não é só a falta de dessalinização, também é a falta de remover os resíduos, sejam eles hospitalares, sejam eles os resíduos do dia a dia. Outro fator é a aglomeração, eles estão em abrigos muito aglomerados, sem condições de higiene, então as doenças começam a se propagar. Escabiose, que é a sarna, você tem também herpes. Então, quer dizer, é uma situação de difícil controle. Então, quero que vocês entendam que isso acontece, para quem não sabe, é porque falta combustível e também porque as pessoas aglomeram. E quando você tem lixo parado, aí entra um pouquinho nas doenças tropicais, você aumenta o número de vetores de doenças. Quando você tem diarreias que você está eliminando o patogênico e transmite, você chega numa situação que seria realmente uma equação irreversível. Então precisa ter esse apoio, eles precisam... Você está zoado? Você está resfriado? Tá com voz de locutor. Está com voz de locutor, parece o Barry White. I love you. Não, eu fiz um curso de ter uma voz mais Barry White. Mano, tá um tesão, hein? É bronzeado assim. Ô, doutor, deixa eu perguntar um negócio sério agora para você. Nós tivemos agora, parece que você entrou também, porque teve um negócio de se vacinar para criar, o negócio da Covid. O Covid hoje fica até hoje tem essas conversas. O Covid parece que ia entrar na carteirinha de vacinação. Calendário, e você entrou você entrou nessa com a ministra. É isso? O que vai ser disso? Não, é mais ou menos. Então, a Bia Kicis levantou uma audiência pública onde foi convidado eu, o Francisco Cardoso, um craque, o Caio Salvino, outro craque que eles oferecem, para a gente debater. O lado positivo disso é que estavam lá um representante do ministro da Saúde, que é um colega, e eles nos ouviram, eu não achei que eles iam ouvir. E a gente colocou todos os nossos argumentos. E baseado nos nossos argumentos, vai ter uma outra audiência no Senado e a gente vai haver um consenso. Me chamou a atenção a abertura deles, vamos ver como é que isso evolui. Porque no presente momento a gente não está vendo casos de Covid, que é uma outra coisa que eu vou falar para você, atualização. Teve uma pequena marolinha de Covid agora de novo, como eu falei aqui lá atrás, que nós íamos ter pequenas ondas com o tempo. A imunidade das pessoas que já entraram em contato
ela é muito competente, saiu um estudo no Lancet, e o que pode acontecer quando tem reinfecção, que nos primeiros 2 anos não ocorreu, como eu falei aqui, é porque o vírus muda muito. E o vírus mudando muito, isso pode driblar o nosso sistema imunológico. Então, o que a gente está vendo é que, no presente momento, que nem lá nos Estados Unidos, também, lá eles estão sempre um pouco na frente. Lá eles já tiveram essa marolinha, caiu a marolinha, e lá tem apenas 1,3 é uma vacina que foi aprovada em condição emergencial, e lá tem apenas 1,3 de adesão. E eu falei com o Peter McCullough, que talvez ele venha aqui para o Senado, e ele já disse que está caindo demais. E graças a Deus os casos são leves. Eu acho que hoje a gente tem problemas muito maiores. Qual é o maior problema de saúde que você vê hoje aqui no Brasil? Eu vejo no Brasil e no mundo, que é o número de óbitos por todas as causas. Está aumentando desde meados de 22. Isso aqui no Brasil nós estamos tendo 26.600 mortes a mais por mês. Em alguns outros países nós temos 14% de aumento, mas são de todas as causas, todas as mortes, que geralmente são doenças cardiovasculares, derrame, que são doenças neurológicas, arritmia cardíaca com morte súbita, e é isso que merece uma investigação. Doutor, me fala uma coisa, me conta uma coisa agora, você que é um doutor que manja das coisas e você tem uma linguagem fácil. O que é uma morte súbita? Por que agora fala que o cara morreu, tinha lá outro dia lá... Do nada, não? Pô, o cara morre, tipo, não, então, mas é inesperada. Sim, mas é o quê? Jovem, qual é a consequência? Não, causa. O que é uma... lógico. Não, é o seguinte, a pessoa tá que nem nós aqui... E cai e morre? De repente o cara cai duro. Mas não existe tradução, isso. Existe. Tradução, morte súbita. Pode ser desencadeado. Cai duro? Cai do nada. O cara não tem nada e morre. Nem estava predisposto. Tinha alguma doença silenciosa? Não, aí tem várias. Aí tem várias causas. Você pega, por exemplo... Eu acho que aquela atriz Elisângela era tabagista, ela não sei o que, teve um infarto. Um infarto pode causar. Não, é infarto. Aí por causa do cigarro, não? Mas tem infarto. E véia. Tem infarto. Elisângela velha. Não, eu falo uns moleque de 13 anos. Tem a minha idade, Elisângela. Adolescente. Não é velho. Não é velho? Lógico que é. Tamo velho, doutor. Tamo velho, pô. Mas morte súbita, o que está acontecendo é o seguinte. A gente observou, tanto na Covid... quanto pós-vacina, observo que às vezes os jovens ficam com uma inflamação no músculo cardíaco e não percebe. Então o que acontece? Em cima disso ele começa a fazer uma atividade física com estímulo de adrenalina, como existem algumas fibras musculares que não estão íntegras, elas contraem antes da hora. Se elas mandarem um impulso elétrico antes da hora, antes do quem dá o ritmo, o coração, em vez de bater assim, ele fica assim, e o sangue não vai, o cara morre. Foi o que aconteceu com o filho do Leblon, que foi reanimado. Sim. Agora, não dá pra gente também ser leviano e já atribuir a causa. Então, mas o cara, mas não tem um exame que o cara faça antes pra saber? Tem, ressonância magnética do coração. Eu tenho feito, só que isso não é um exame acessível a todos. Tenho feito em gente jovem que vai fazer atividade física para ver se você tem... ele tem o seu nível de sensibilidade, não é 100%. E aí você faz o histórico, vê se ele teve uma Covid longa, que aliás eu vou falar, tem uma solução boa. Se ele teve, além da Covid longa, se ele teve, por exemplo... aí tomam muitas vacinas, mas isso é um outro assunto que eu não quero entrar no mérito. Mas a gente vê essas coisas. Eu tive lá as Covid, lá, você que cuida, foi meu doutor da Covid. Eu tive umas 10 vezes Covid. Bateu uns 10 Covid lá. Tudo era o doutor que me cuidava. Mas sequela confirmada. Foi a moleza. Então eu tenho que fazer exame do coração, doutor? Eu tenho que fazer isso aí pra correr? Você sempre tomou muito. Você não, na sua idade, na nossa idade. Na nossa idade, não. Tem que fazer todos os exames. Porque o jovem, ele tem uma reatividade com o sistema imunológico muito maior. E lembra que eu falei lá, quase 3 anos atrás, que o que matava o meu paciente era a resposta imunológica. Isso. Então, o jovem, por que ele faz acne aqui e o idoso tem só os cravos pretos? Porque ele reage, o sistema imunológico dele reage nas bactérias do poro e faz acne. Então, o jovem é mais propenso a ter esse tipo de problema. Mas você vê pessoas... estão fazendo esporte previamente saudáveis e estão caindo. Agora eu quero repetir. Mas memória também, o Covid já atacou um pouco, né? Sequela confirmada só essa do coração? Não. Outras então vamos falar de sequela de Covid. O que eu quero deixar claro para vocês que é muito precipitado sair culpando esse fator ou aquele fator.
Então, tem gente que já fala foi a picada, não dá pra gente falar isso. A gente tem que fazer um estudo mais detalhado. Eles estão estudando, na Dinamarca estão lá estudando, e os países da Europa Oriental, eles não estão com esse aumento no número de mortes por todas as causas. Eles não tinham dinheiro. Já os países com mais poder aquisitivo estamos observando. Mas é precoce sair acusando isso ou aquilo. Eu não faria isso. Mesmo porque a ciência é a pergunta, né? A ciência ela vive da dúvida, né? Mas você vem acertando isso, né, doutor? Você vem acertando isso desde o começo, porque sempre a gente trazia aqui os especialistas tal, e desde da Covid 2020, né? Faz 3 anos já. Sim. O Zeballos da história do pico do vírus, isso, que precisava... Toda essa... E agora, como é que tá a Covid hoje no mundo? A Covid no mundo, nos Estados Unidos está caindo. Aqui no Brasil os números são mínimos. E mais importante de tudo isso, como a gente falou, eu falei em dezembro de 21, que a Ômicron mudou muito na proteína, que era a toxina, e ela ficou com casos leves. E quanto mais passa o tempo, mais leves estão. Agora eu quero dar uma informação que é importante para quem está nos assistindo, que é o Covid intestinal. O que eu descobri no carnaval desse ano? Estava assistindo uma live com o Philip Macmillan e aquele meu amigo que ele memorizou o nome, o Shankara. Shankara eu adoro, da África do Sul. Shankara eu adoro. Eu estava assistindo e eles demonstraram que o vírus, olha que danado, ele não se replica só na célula humana, ele se replica nas bactérias do intestino. E aí ele se replica nas bactérias do intestino, ou seja, em vez de usar o maquinário humano, ele usa o maquinário da bactéria. E aí o que acontece? Essas quantidades de vírus são absorvidas pelo aparelho digestivo. Isso já é a nossa tese. Que ele se replica é um fato. A nossa tese é que quando alcança a circulação, todo mundo aqui tem um sistema imunológico contra a Covid eficiente, destrói o vírus. E aí o que acontece quando você destrói o vírus? Você libera as toxinas. E essas toxinas ficam então circulando e a pessoa fica cansada durante meses, durante 8 meses. Porque ele tem uma fonte constante de Covid aqui que não causa doença, mas é como se estivesse injetando uma toxina. O que aconteceu? Eu tive uma ideia junto com alguns colegas. O Peter McCullough nos Estados Unidos já publicou um trabalho. Então tem substâncias e o resultado é muito positivo. É muito positivo, você pega idosos voltando a ter a disposição. Então, uma das causas da Covid longo, com certeza, é essa replicação no aparelho digestivo. E a boa notícia é que existem medidas eficientes para isso já. Remédio, quer dizer, né? Tem um tratamento, né? Que eu só não posso sair falando aqui, porque senão é contra o CRM, etc. Deixa eu só fazer um break da rede. Posso fazer? Ó, o Instagram do Dr. Zeballos é Zeballos com 2 L's. Zeballos 59. Tá aí, ó. Dr. Zeballos tem 630 mil seguidores. Então, o Dr. Zeballos está sempre lá trazendo as informações para você. Pode fazer o break, ô Reginaldinho. Ô, doutor. Tá. Oi. Queria saber que em abril desse ano saiu a notícia dizendo que o Brasil deixou de recomendar o uso da AstraZeneca e da Janssen, né? Janssen. A Janssen. Janssen, é o Silvio. Janssen. É por conta de trombose. Isso daí já continua a recomendação? Como que tá esses casos aí? Não houve uma colocação pública, mas não existe mais AstraZeneca. Eles seguiram a linha lá de cima, porque muita gente morreu na Austrália, que tinha AstraZeneca, quer dizer... Porra, foi que eu tomei, hein? Não, mas você não vai ter nada não. Deixa eu falar, para as pessoas que estão ouvindo... Nada. Você que pensa, para as pessoas que estão ouvindo, não é todo mundo que toma que vai ter a aplicação da vacina. O que se questiona é se essas complicações são aceitáveis ou não. Este é o questionamento dentro de um custo-benefício. O questionamento é simples assim. Agora, a AstraZeneca ficou muito claro para o mundo inteiro que não vale o risco. Apesar, quer dizer, as complicações foram longe do aceitável. Sim. É isso. Eu tinha calcinha VAC ou AstraZeneca. Tutti-frutti de esse aí? Eu fui na AstraZeneca. Tomou em todas. Você foi. Escolheu. Você foi na calcinha? Janssen. O Sammy tinha esquema. Escolheu o certão o também. O Sammy tinha esquema. Ele ligava pro motorista dele e ele ficava na fila. Deixa eu te perguntar. Ô, doutor, mas você salvou muita gente, né, doutor? Ele tratou também. Tratou você? Tratou todo mundo, doutor Zeballos. E os caras estão te enchendo ou não?
Pararam. Não pararam de me encher. Não sei se é porque eu comprei o selinho lá no Instagram. Eu posto o que eu quiser, o pessoal só. Que bom. Eu comprei o selinho. Eu tinha condição pelo meu seguidor, mas eu comprei o selinho. Então os caras não... Pra dar aquela verificada em ninguém. E os caras não estão me enchendo mais. Deixa eu fazer uma pergunta para você, doutor. Tem um assunto interessante da psicose em massa que explica aquilo que você perguntou. Da loucura? Pro modo. Aí, ó. Psicose em massa. Pode por favor. nesse assunto. Por favor, que é importante. Então é o seguinte. O Sam me interessou. Então é o seguinte. Quando você tem 80% de uma população que se não se sente integrada na sociedade, você arruma um fator que reúne todo mundo, por exemplo, uma torcida. Você vê que torcedor é inconsequente. E seria como se fosse, descrito pelo Matthias Desmet, uma psicose ou uma hipnose em massa. Se eu hipnotizar, eu não sei hipnotizar, mas se eu hipnotizar e dizendo a pessoa esquecer o nome dela, ela esquece o nome dela. Então fica essa hipnose em massa que não existe muito a racionalidade. No subconsciente? Não existe essa racionalidade. Isso é descrito, quem quiser dar uma lidinha, tem resuminho do Matthias Desmet. E por conta disso que a gente lá atrás aceitou os absurdos que o Mota estava falando, de ficar andando na praia de máscara, aquelas coisas todas. Eram coisas que não faziam sentido, as pessoas tendo a disseminação da doença, independente de ter tomado ou não a vacina, e ninguém parou para pensar como estavam as coisas, mas isso foi descrito lá atrás, e isso aí não vale só para uma informação em relação à doença, isso vale em todas essas pessoas que estão lá em Nova York, comendo, fazendo, estudando. Não, quer saber? Eu sou Hamas, velho, e põe uma torcida e não analisa, e não analisa, e aí começa a ter um amiguinho, aí do amiguinho, quando vê, vira uma psicose em massa. Isso que eu acho que era importante. Mas você ouviu... Outra coisa que eu quero falar que é importante, você vai gostar. O Brasil tem menos mortes por milhão de habitantes do que Reino Unido e do que os Estados Unidos. Sim. Então eu quero parabenizar os meus colegas que lá atrás espalhou um tratamento domiciliar. Então você pega Francisco Cardoso, Karina Petri, Roberto Becker e muitos dados recebidos do Caio Salvino. Então eu acho que o que fez a diferença, a gente tem menos fatalidades por milhão. Eu acho que foi... No Covid. Eu acho que foi... Sabe quando um tratamento funciona e aí vai... Escalando. Vai escalando. Então é a única explicação que eu dou. Porque, inclusive, a gente começou a vacinar mais tarde um pouquinho, mês. Tô super curioso, o Sami também, então vou passar para ele, que eu acho que você vai falar do livro. Depois eu complemento. Vai lá, Sami, que você estava... Um pouquinho de espiritualidade. Eu ia perguntar, né? A espiritualidade e a mente também. Hoje se fala em vida saudável, passa, né, pela força corporal, a força da mente, até saúde financeira. Imagino que saúde financeira você não toca no livro, mas pelo que eu vi, você toca na mente, na alma, né, o que fala, e no corpo. Então eu queria que você explicasse um pouco o conceito do livro, e parabéns pela publicação. A saúde financeira é uma consequência de um estado de espírito. Então você tem lá em Harvard hoje, tem uma disciplina de Mindfulness Meditation. Sim, o que é isso? Já faz alguns anos. Você respira, você traz a frequência cerebral. Você pode conseguir isso rezando, meditando, fazendo Theta Healing, para uma onda de programação. E nessa onda de programação, você visualiza o que você quiser. E aí o que tem demonstrado? Nas doenças crônicas, na fibromialgia, nas enxaquecas, nas neoplasias malignas, você tem um resultado. Então, Harvard já está fazendo isso. O que eu percebi ao longo dos anos que me fez escrever esse livro, é que eu percebi que a minha atitude de estimular o meu paciente a ficar bem, era algo intuitivo, mas tinha um resultado positivo no final da cura. Por isso que nesse livro tem alguns milagres, que o que fez a diferença foi muito mais o meu estímulo do que a medicina, que é competente, respaldada em ciência, respaldada numa medicina clássica. Então, a hora que a gente percebeu isso, eu vi que isso não era ensinado na escola. Então, eu resolvi colocar isso em livro para as pessoas entenderem que é possível, basta o desejo vir do coração. Não existe obstáculo intransponível quanto o desejo vem do coração. Foi assim... Quando a gente, graças a Deus, só peguei o meu primeiro caso com corticoide, com Covid, eu tinha muita vontade de resolver. E às vezes a gente está vivendo, quer dizer, a vida é uma oportunidade, gente. A gente tem desafios. Os desafios, se não tivessem desafios, não teria graça. Se bem que
Eu não queria tanto desafio que nem nós estamos vendo hoje. Mas o fato é que quando você transpõe um desafio, você tem uma atitude, você entra numa vibração, como até o Emílio estava falando da vibração, de cura, de competência. E isso você pode fazer uma analogia com a física, por exemplo, que diz que o universo é uma grande construção mental. Você pode fazer uma analogia com a biologia de crença, que mostra que os genes não são determinantes, mas as nossas emoções agem diretamente no comportamento dos nossos genes. Isso é uma coisa que está muito clara hoje. Isso é descrito. E a gente... Qual é o maior segredo para ter boa saúde? É estar de bem com a vida, é você se amar. Então, quando você está fazendo uma atividade física, o teu sistema neuroimunoendócrino, por exemplo, você está fazendo com prazer, não forçado, ele libera uma substância chamada irisina, que já foi descrita que diminui o risco de Alzheimer. Agora, o que acontece? O sistema neuroimunoendócrino, a biologia de crença são moléculas que se libera dependendo de como você percebe o seu ambiente. E se você está numa vibe boa, você tem, então, a produção de propriedades com terapias. Isso a ciência já defende, isso é pessoal, cuidar do chakra, banho de energização. A ciência já defende a medicina ou isso é uma opinião que o senhor recomenda como médico? Biologia de crença é um fato. Não os constitucionais, mas os genes, eles só agem se tiver um estímulo, e esse estímulo ocorre num organismo pluricelular. É como você percebe o seu meio ambiente, você tem filtro de como você cresceu. Vou dar um exemplo para você. A energia que mais gera substâncias com propriedades terapêuticas é o amor. Eles fizeram um estudo de órfãos da Europa Oriental, que tinham alimentação, tinham educação, tinham atividade física, com os não órfãos, que tinham o amor do pai. Esse estudo está descrito, mostra que ocorre um crescimento físico e mental, um desenvolvimento físico e mental superior naquelas crianças que tiveram o amor dos pais. Então, tudo é energia, gente. Tudo é energia. E você pode, aquilo que fala, a vibração fica muito ruim, a gente fica vendo essas porcarias todas que às vezes estão fora do nosso controle. E aí a gente fica nesse bad mood, a gente sente isso no ar. De fato. Tem um relato seu no Poder da Visualização no livro, você tratou de um paciente com leucemia e eu queria que você contasse pra gente como é que você utilizou tudo que você está falando aqui. Não, na realidade eu não sabia se ajudar ou não, eu mandava ele se visualizar curado. E surpreendeu a todo mundo. Tem outros milagres aí, como o milagre da Fernanda, que o nome dela não é Fernanda, de que eu ouvi de um plantonista que ela estava com os dias contados, porque o pulmão dela ia virar fibrose. Eu peguei na mão dela, mandei ela visualizar, ela levando o filhinho que estava fora, esperando ela na primeira comunhão, ou no Bar Mitzvah, ou levando no casamento, ela visualizava. E quando eu pegava na mão dela, a faculdade estava em greve, eu estava no 5º ano de medicina, e quando eu pegava na mão dela e visualizávamos juntos, os parâmetros de frequência cardíaca melhoravam, de pressão melhoravam. Lógico, ela teve antibiótico certo, estava numa UTI de primeira linha, e aí respondeu. Mas a pergunta que fica é: por que esse caso respondeu e não seguiu o comportamento do experiente plantonista da UTI que veio falar para mim que eu estava tratando de um cadáver? Então, a hora que você vê isso, a gente tem a noção de que você estimulando o seu paciente, se ele entrar nessa sua vibração, o resultado é muito melhor. O poder da visualização, ele não é só na saúde. Você pega o Thomas Edison, ele visualizava cidades cheias de luz antes da lâmpada. Você pega o Henry Ford, ele visualizava carroças com pneus de borracha sem cavalos. Você pega o próprio Ziba, ele nunca falou isso para vocês? O Ziba, seu filho. Ele visualizava, ele cantando para milhares antes de escrever a Hear Me Now. Então, eu vou falar uma coisa que isso aconteceu, pode ser coincidência ou não, mas eu queria muito resolver o problema do meu paciente. E aí, quando eu quis isso, as ideias pipocaram, coincidência ou não, um baita de um gênio, pneumologista Marcelo Amato, trouxe um trabalho que era um pré-print, que ainda não era aprovado, mostrando que o corticoide ajudava. Agora, eu quero que as pessoas entendam que isso veio antes de um desejo interno e profundo. E tudo que a gente vive é percepção.
tudo muda quando você muda. Por isso, antes de dormir, aí vou dar dica pro pessoal se ajudar. Opa! Então, tomem 10 respirações profundas e visualize uma noite de sono agradável. Eu rezo. Maravilhoso. Mas faz parte. Eu rezo em todas as línguas, em hebraico. todas as línguas eu Olha, rezo. doutor, poliglota. Essa visualização que o senhor está falando é uma fé? A fé está envolvida nisso, porque você tem que ter a crença, a biologia de crença é fé. Mas para você visualizar, você tem que entender que nós estamos numa onda cerebral beta agora. Mas o que nós temos que entender é que quando a gente tem 7 anos, até os 7 anos de idade, nós temos uma onda teta, que é quando a gente faz todas as programações de como nós vamos tomar as decisões na nossa vida. Para você reverter isso, você tem que entrar na onda teta. Quando você entra na onda teta, quando você toma 10 respirações profundas, relaxa na meditação, rezando, aí nessa hora você está pronto para enxergar o que você quer. Desde os 18 anos eu peço saúde, paz de espírito e felicidade. Depois você vai... Não quer mais nada, né, doutor? Deixa eu fazer uma pergunta para certo. você agora, falando sério. Tem vacina. Não, eu quero saber o seguinte. Eles falam que a gente ficou meio atrapalhado mentalmente, com raciocínio, com o Covid. É isso mesmo? Não, Fala isso... que metade da população tá assim. Olha, eu li outro dia, não. Eu tô meio zureta às vezes. É o seguinte. É o seguinte. Ou é só... É o seguinte, essas pessoas que estão zureta, é só tratar o Covid intestinal. Aí, ó. Porque aí você tem uma fonte agora. É isso que você está falando. Agora, Covid longo. Que aí uma das causas do Covid longo é o Covid intestinal. Não sei se são todas. Mas o resultado é inacreditavelmente positivo. O Covid positivo. longo não é só o cheiro, porque os caras não cheiram, mas não sentem mais... Olfato, paladar. Olfato. Vamos lá. Intestino, tem gente que tá até agora zoada. Eu melhorei recente, falando sério. Mas tem eu passei tratamento. muito mal. Tem tratamento para isso. Agora, vamos dizer, o que é Covid longo? Pô, o cara ficou bom do Covid, mas não melhora, tá cansado, memória, tá caindo cabelo. Adivinha o que faz isso? Lembra quando eu falei que eu estava preocupado com a proteína spike na vacina, porque ela era toxina? Essa proteína spike, que também está no vírus, ela fica circulando. E se tem uma fonte constante como no intestino, mais ainda, o que ela faz? Ela entra em todos os vasos do organismo. Tem uns que vão ter problema de memória, tem outros que vão ter aquele formigamento atrás da perna, não sabe o que é, passa no neurologista, ele fala que é polineuropatia, mas não é clássica, e é polineuropatia, ele está certo, mas é porque vai lá a molécula e destrói o vasinho, não tem sangue, danado inflama. Esse Covid, hein? Mas dá para rebater isso, dá para rebater. Danado, hein? Danado. Pois é, não. Não, mas é danado, cara. É danado. É inacreditável. Vou ter que consultar de novo, doutor. Porque o que você falava no início, falava no início era o seguinte, que era o Covid e ele atacava o pulmão, né? Tanto é que eu fiz lá tomografia e deu lá o Covid. A porcentagem. Aí ele me deu os baraguletes. Tratei em casa. 3 dias eu fiquei bom. Muita até gente vim trabalhar. Tratou em casa. Se fosse outros, lotava o hospital. E a gente não lotou ninguém. Mas aí o que acontece? Ele ia, você falava que aquilo lá dava o Covid e ele dava um problema, era um outro problema que você tinha, não era do Covid, né? Não, então vamos lá. Quando no primeiro momento aquela spike, que não é a de hoje, ela entrava nos capilares alveolares pulmonar, isso. Ela travava com coágulo. Se o sangue não está passando para circular, o que acontece? Asfixia. Que eram os respiradores. O oxigenador, exato. E o respirador nem ajudava, mas não muito. Porque não adianta você botar o oxigênio no alvéolo onde está o sangue o sangue coagulado. O sangue tem que estar circulando para devolver o gás carbônico e absorver o oxigênio. Agora, mas isso mudou muito. Tem um estudo que o Caio Salvino me mandou recentemente de Hong Kong, que era uma coisa que a gente já sabia. Eu já sabia isso porque eu conversei lá com um amigo do Zul Shankara e conversei e via que os casos não iam para frente. Aí eu sabia que, olha, se ele mudou na Spike, a Spike foi menos agressiva. Isso está registrado em vídeo, eu falei aqui para vocês, depois foi comprovado isso. E aí, o que acontece? O Caio Salvino hoje mostrou um trabalho que só pega bronco essa de agora. Então, essa de hoje não é problema. Essa de hoje só nos idosos pode dar pneumonia, nas pessoas mais jovens pode dar sinusite, mas... Essa nova, mas e trombo menos, mas eu acho válido no 5º, 6º dia, mesmo que seja ótima, não custa nada fazer um dímero D, fazer as provas inflamatórias, para você
interagir. Pra você interagir. Sinusite, interessante você falar. No jovem. No jovem, né? Não, eu falo isso, meu filho teve sinusite, assim. Foi depois do... exatamente. Interessante. Exatamente. Mas as pessoas ficam... Ô Zeba, e esse Covid nunca mais vai acabar, então? Então nós vamos ficar Covid convivendo eterno. com ele. É que nem as gripes, que nem o sarampo que está baixo, que responde bem à vacina. Por exemplo, essa vacina da chikungunya que foi lançada nos Estados Unidos agora. Saiu agora. Né? Demorou 10 anos para ser elaborada e já está na fase 3. Fase 1 é quando você faz com voluntários clínicos. Primeiro tem as fases em animais, que é a pré-clínica. Na clínica são 3, 4, para falar a verdade. Você faz a primeira com voluntários. Depois tem a segunda para ver eficácia e segurança. E tem a terceira que faz em vários países, chama-se multicêntrico. E o que ela já está na terceira, e o que ela demonstrou é que ela é muito segura, não teve um óbito e ela gera uma resposta imunológica. E ela está em parceria aqui com o Instituto Butantan. Agora tem um senão nessa vacina ainda. O Butantan não aprovou, né, a vacina da Covid desde aquela... A calcinha não foi aprovação. Não é aprovado. Não é aprovada a vacina da calcinha VAC. Nossa. Lembra da calcinha VAC? Fica bandeira no aeroporto. Chegava no aeroporto, chegava, bandeira. Que paróquia, que situação. Que desespero que foi isso, hein, doutor? Foi, não foi? Foi duro. E vou dizer pra vocês, e os médicos... A gente até se sente mais inteligente, né, Emílio, quando vê esse absurdo. A gente tem que dar a gente tem que ter um respeito, não, com o cara que trabalhou no hospital. Foi guerreiro. Porra, eles não sabiam se... Eles tinham que curar, mas não sabiam se pegar. Responsabilidade, então, né? Foi um trabalho que, ó, o pessoal da medicina merece todo o nosso respeito aí na época do Covid. Foi mesmo. Sempre, né? Sempre. Mas eu tava falando que é da chikungunya, tem o senão. Ainda não foi testada em pessoas com chikungunya. Porque às vezes você elabora uma resposta imunológica, mas isso não necessariamente neutraliza a doença. É que nem tem um monte de pessoas que têm anticorpos contra a herpes e tem herpes recorrente. Então você tem que entender, tem que observar se realmente vai ser bom. Vai ser bom. Tudo indica que vai ser uma vacina boa, estudada, segura. Vacina demora muito para chegar numa conclusão, né, Zeballos? Foi uma questão. Agora, essas vacinas, porque a gente ficou na briga da vacina, essas vacinas tem que tomar, né? Tem que fazer a carteirinha lá de paralisia infantil, sarampo, meningite. Tem que fazer as vacinas. Calendário completo, nós temos orgulho do Programa Nacional de Imunização, porque há muitos anos vem protegendo, salvando vidas. Você pega o sarampo, por exemplo, nos últimos 2 anos teve uma incidência baixíssima. 0 casos aqui em São Paulo nesse ano e no ano passado 35. Tem outras regiões que tem 0. Então, quer dizer, você tem benefícios. Sarampo mata, né? Sarampo mata. Em algumas pessoas, sim. Em algumas pessoas, sim. Quero que as pessoas entendam que tem que dormir bem, estar de bem com a vida, que não é fácil no momento atual, mas procure entender que a vida é uma oportunidade. Agradeça de manhã, agradeça antes de dormir. Porque um dia a gente não vai estar mais aqui. Aí é uma vida sem desafios, sem sonhos, não tem graça. Isso ajuda muito o sistema imunológico a prevenir doenças. Ajuda muito isso. Então, nem todo mundo que entra em contato com uma doença vai desenvolver a doença. Guarde isso. E nem todo mundo que tomou vacina vai ter complicação de vacina. Guarde isso. O que a gente questiona é o custo-benefício e os estudos que nós estamos aguardando. Quanto vale a coisa? Pô, Zeballos, você dá show de bola. Obrigado por você ter vindo. Vou passar o Instagram. Quer completar alguma coisa, doutor? Não, tem um amigo meu que está me esperando no consultório. Ele só pediu, Ricardo Maggi, já estou chegando aí. Um abraço para você, tá? Prepara o vinho. O caldo, é isso aí. Quem que tá fazendo gracinha? O caldo Maggi. Caldo. O Sami, que tá engraçadão. O Sami trouxe o Covid pro Pan. De Harvard. Vinheteiro. O vinheteiro trouxe da China. O vinheteiro foi tocar na China. Me espalhou na XP. Muito bem. Doutor Zeballos aqui, ó. OMS quer implantar uma diretriz mundial que transcende a soberania de cada país. Isso é verdade. Vai ser votado agora em novembro. Então, se eles decidirem que tem que fechar e fazer lockdown... Mas tá errado, né? Mas lógico que tá errado o que eles fizeram de erros aqui. Não, e aí eu agora quero ver eles controlarem isso nas periferias lá.
Quero ver. Porque isso aí tá errado. Mesmo aquele Fausto fala que tinha que usar 3 máscaras. Até a gente entrou aqui e falou, pô. Nós falamos que era absurdo. Exato. Você também, você que não é médico, falou que era absurdo. Eu falei. Boa, Zé Baloso. Então, a gente viveu isso aí, né? O dia a dia da pandemia. E tomara que a gente nunca mais passe por aquele momento lá. Obrigado, viu, doutor? Um prazer, obrigado. Eu vou passar aqui as redes, ó, é Zebalos59, Zebalos com 2 L's, pra você seguir o doutor, tá sempre publicando aí, sempre trazendo informações. Vai lá, Reginaldinho! Toma!